Está separada a água para ser fluidificada aqui. Separe a água aí para ser fluidificada. Hoje vamos falar sobre o assunto assustador. O apocalipse, né, Joseph? Assustador, aterrorizante. Aterrorizante, deu até problema. Deu até problema na hora de entrar. Acho que era por causa disso. Aterrorizante. Mas vai dar tudo certo. Axé. Estamos aqui. Então, para dar tudo certo, vamos recorrer à prece. Porque sem ela, nada dá certo. Eu quero que na hora da prece a gente pense numa bolha lilás, violeta. E todo mundo que vai assistir, que está assistindo dentro dessa bolha. Vamos visualizar nossas casas também, o lugar onde nós trabalhamos, nosso bairro, nosso estado, envolto por essa bolha, esse escudo de luz violeta. Nós os pedimos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, envia-nos bons espíritos para nos assistir. Afastai aqueles que nos possam induzir em erro e concedei-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Pedimos-vos, Senhor, afastar também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que possam tentar disseminar a desunião entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns desses espíritos procurarem introduzir-se aqui, fazei com que não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que dignais vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, desviai-nos de nós todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelo sentimento de que estejamos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Dai aos médios a quem enviastes como transmissores dos vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o empreguem com fervor e recolhimento precisos. Se na nossa reunião houver pessoas que foram atraídas a ela por outros sentimentos que não os do bem, abri também os seus olhos à luz e perdoai-lhes assim como nós também lhes perdoamos, se aqui vierem com intenções malévolas. Pedimos especialmente ao nosso guia espiritual, irmão André, e ao Dr. Bezerra de Menezes, nosso amigo, que nos assista e por nós velho. São Miguel à minha frente, São Miguel atrás de mim, São Miguel à minha direita
São Miguel à minha esquerda. São Miguel acima de mim. São Miguel abaixo de mim. São Miguel, São Miguel. Aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui. São Miguel à minha frente. São Miguel atrás de mim. São Miguel à minha direita. São Miguel à minha esquerda. São Miguel acima de mim. São Miguel abaixo de mim. São Miguel, São Miguel. Aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui. São Miguel à minha frente. São Miguel atrás de mim. São Miguel à minha direita. São Miguel à minha esquerda. São Miguel acima de mim. São Miguel abaixo de mim. São Miguel, São Miguel. Aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui. Nós começamos hoje, o tema de hoje é a era apocalíptica. E nós observamos e temos observado quanto as quaresmas, né? Eu chamo a quaresma de termômetro da Terra, termômetro espiritual do planeta Terra. E nós observamos como a quaresma, as últimas, né? E particularmente a desse ano, tem trazido consigo um portal de densidade grande, como se o portal tivesse maior, né? Desde o ano passado, que nós sabemos através dos guias espirituais e sabemos através de paranormais, de médiuns, que o umbral estaria se esvaziando. E que seria aquela passagem que fala que os mortos seriam a porta a prisão dos mortos seriam abertas, né? E que o mar devolveria os seus mortos e que a terra e os túmulos devolveriam os seus mortos. E as pessoas, ao pé da letra, interpretaram isso como a ressurreição dos mortos. Mas nós sabemos, por via da doutrina espírita, que Deus ele não interfere nas leis da física que ele mesmo impôs no universo. E como é físico e material, portanto impossível, que um corpo já desfalecido na sua matéria reviva, né? Volte. Nós sabemos que essa tal ideia de ressurreição e dos mortos e ressurreição, né, colocada pelo povo judeu, na verdade era uma tradução errada, um entendimento errado, uma interpretação errada. E foi passada por geração essa ideia de que haveria uma ressurreição dos mortos, né? Eu me lembro de um programa espírita, Seja Luz, do grupo Ramatiz, da Fraternidade Branca, e eles brincavam assim sobre essa interpretação, né, falando como que isso iria acontecer. Todos os mortos, desde o princípio do mundo, voltando à existência, nos seus corpos de outrora. E aí Ramatiz, um dos médiuns de Ramatiz brincava assim, e aquele que foi comido por um tubarão, ou que morreu acidentalmente numa guerra, e aqueles que foram esquartejados, ou se suicidaram e seu corpo se desfez.
como que seria isso, né? Esse trabalho energético que teria que ser feito de... se o cara foi comido por um tubarão, o tubarão que provavelmente já não existe mais, teria que voltar à vida também, né? Então não tem lógica, não é racional pensar que a ressurreição seja ressurreição literal, né? Existem duas vias. A ressurreição, que na verdade é a reencarnação, que foi interpretado errado, né? Que o entendimento original é reencarnação, voltar à vida, voltar à existência, o espírito que volta à existência, não que o espírito volta na mesma existência, com o mesmo corpo físico, não. Ele volta à existência, então ele reencarna, ressuscita, né? Ressuscita com aquelas mesmas as memórias, os akashas que ficam aí perdidos no planeta Terra, e quando aquele indivíduo volta à carne, volta à matéria, ao envoltório corporal, ou seja, quando ele reencarna, todos aqueles akashas que ele deixou vão procurando ele durante a existência terrena. Por isso que nós temos o sentimento de que precisamos ir para tal lugar, ou passamos por tal rua, ou aquela situação aconteceu, o famoso déjà vu, déjà vu, né? Que é já vi, né? Ou, sei lá se é essa diretamente a tradução, o Joseph pode me ajudar aí, se não quer dizer exatamente ver de novo, né? Déjà vu. E aí, começamos a entender que existem dois viés: a reencarnação e esse esvaziamento do umbral, que seria a volta dos espíritos para o momento original da Terra, antes de Sananda Kumara, antes de Jesus, tá? Porque no mundo espiritual Jesus não é conhecido como Jesus, ele é conhecido como Mestre Sananda Kumara. Antes de Sananda Kumara reencarnar, né, aqui nesse orbe, os espíritos ficavam soltos, perambulando. Eles não tinham propósito, a não ser reencarnar. Inclusive, a reencarnação era mais rápida. Era quase que instantânea. Quando Sananda Kumara vem e desencarna, depois da missão que ele fez, ele funda no mundo espiritual as casas astrais. Já visto, ok, déjà vu, já visto, né? Exatamente essa sensação do déjà vu é você encontrando com seus akashas, com as suas memórias que você deixou, com as energias que você trabalhou, e que aquilo vai se completando. Por isso que às vezes a gente tem a mania de olhar para alguém que está meio perdido e dizer assim, aquela pessoa ainda não se achou, não se encontrou. Porque quando desencarnamos, deixamos registrado na memória cósmica e ancestral do planeta Terra o meu DNA. Quando eu reencarno, é como se aquelas células que estão soltas comecem a se burilar, assim, a tremer, e dizer assim, ó, vamos em direção, como se o corpo, o espírito, fosse o grande imã que traz para perto esses akashas. Mas quando que é que o espírito faz isso? Quando o espírito, na matéria ali encarnada, começa a expandir, a ampliar sua consciência. E aí esse espírito tem mais maturidade e ele vai fazendo com que esses akashas se aproximem até o nível de como acontece com a nossa querida Haluga Machi, dela se lembrar de vidas passadas, não só com ela, como tantas outras pessoas, né? Nitidamente de vidas e vivências do que estudou, as línguas que estudou em vidas passadas.
né? Exatamente porque conseguiu absorver esse Akasha, que isso era para ser assim com todos nós. E deverá ser assim com todos. O que acontece hoje é que o nosso espírito, a nossa memória ancestral, ela vai se tendo despertamentos durante a vida e aquela pessoa se torna mais espiritualizada, mais madura nos seus conhecimentos, com a sua vida, com o seu caminhar. Aí não, é mais fácil, né? Que aí ele dá a volta, o Brasil, a bunda do Brasil dá de costas de costas, o Brasil é de costas pro Japão, para a China. É mais rápido. Então, quando a gente vai despertando, quando na verdade deveria acontecer da gente chegar, ter o nosso momento, né, de despertamento e pum! Eu consegui me lembrar de... por isso a limitação do planeta Terra, exatamente essa. Porque eu chego, eu reencarno, esqueço. Vou ter que trabalhar minha maturidade para poder desenvolver e liberar esses akashas, essa consciência. Quanto mais meu chakra coronário e frontal se expandem, mais eu vou captando, conseguindo captar essas energias de aprendizado, de maturidade que eu já tive. Né? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Além de ser sobre isso também. Eu quero explicar para vocês que existe duas interpretações para isso, quando o Apocalipse diz que os mortos o mar vomitará os seus mortos e a terra vomitará os seus mortos. Né? O que acontece é que, nesses últimos anos, desde 2019, como já foi previsto por Chico Xavier, o planeta Terra começou a entrar num ciclo de transformação, de transição, num processo de transição, no qual todos nós estamos inclusos. Quando reencarnamos sabendo que iríamos estar aqui encarnados quando o planeta Terra estivesse nesse processo. E aceitamos fazer alguma coisa para ajudar o nosso planeta nessa evolução. Apocalipse não deveria ser nada de aterrorizante ou assustador ou deixar a gente com o pé atrás. É o apocalipse, né? Engrossa até a voz para falar, é o apocalipse. Que até isso foi interpretado errado. Porque se você for para o original, apocalipse significa revelação. Mais esmiuçado ainda significa aproximar-se da luz. Em outras palavras, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Só que a energia do Apocalipse está escrito lá no Livro dos Espíritos. Kardec fala sobre isso e pergunta e questiona os espíritos sobre isso, inclusive sobre guerras que o nosso planeta já passou, sobre situações de fome extrema, de pobreza extrema. E os espíritos dizem que é necessário e a providência permite que o mal se eleve em uma proporção inimaginável para que as consciências despertem. Porque parece que os espíritos, quando estão mais animalizados e mais materializados, eles precisam de violência e de maldade extrema para a consciência despertar e dizer assim, não, peraí, eu não vou fazer isso. Tem outro caminho que é mais normal, que é mais tranquilo do que isso daqui?
E aí esse espírito, esse indivíduo começa a pender para o lado da evolução, do caminho do bem. Ou como dizem alguns filmes aí, o lado começa a fugir do lado escuro, do lado negro da força, né? E vai para o lado da luz, né? Começa a caminhar. Joseph está perguntando como treinar essa expansão de consciência para lembrarmos mais das informações passadas. Será que temos maturidade para encararmos e nos perdoarmos das coisas ruins que fizemos no passado? Por que será que a espiritualidade ela vai... É simples a resposta para essa pergunta. Se tivéssemos maturidade, a nossa consciência já teria se... esses akashas já teriam se manifestado. Tá? Porque não temos ainda maturidade, mas precisamos amadurecer, e exatamente estamos no processo de amadurecimento, é que a espiritualidade vem o tempo todo informando sobre a existência disso e de que precisamos chegar até esse momento. Tá? O que fazer? Continuar vivendo uma vida de iluminação. Como? Na prática da caridade, do estudo diário, da elevação do espírito, fugindo da matéria, vencendo a mente, né? Tendo fé e perseverando. E uma coisa maravilhosa, meditação. Meditação não é só ficar parado respirando profundamente. É mais do que isso. Como expandir a consciência? E a espiritualidade diz assim, vivendo. Porque são os aprendizados da existência que fazem com que a consciência se expanda. Até chegar num determinado nível, num determinado momento, na determinada hora em que esse botão você consegue chegar nesse botão, apertá-lo, e aí a sua consciência se expande. Totalmente você consegue acessar esses akashas. Então a resposta para isso é vivendo, vivenciando, errando também. Está tudo sob controle. Eu queria dizer que não há para que se desesperar. Nós somos seres espirituais. E quando chegarmos e desencarnar... Paulo, ele fala no livro de Coríntios, ele diz uma coisa simples e maravilhosa. Esse corpo incorruptível, esse corpo corruptível, não sou eu. Eu sou incorruptível. Entenderemos isso mais lá na frente, com o aprendizado, com o estudo, que eu sou, e ele diz assim, quando Jesus veio, o Filho de Deus veio para nos ensinar isso, que nós somos espirituais e devemos pender para as coisas do Espírito. E aí ele diz, porque as coisas do Espírito, só quem é do Espírito entende. E as coisas da carne, só quem é da carne entende. É óbvio que nós não podemos nos desligar da vida material por completo, porque estamos reencarnados em planeta Terra. E se estamos reencarnados em planeta Terra, é porque ainda temos matéria por perto, que está na nossa consciência. Então não podemos nos desvincular totalmente da matéria, porque precisamos fazer esse aprendizado. Estar reencarnado num corpo denso, no planeta Terra, é um aprendizado.
Faz parte do aprendizado, faz parte da evolução. Essa conversa de hoje é porque às vezes a gente fica tão ligado no Apocalipse, nessa palavra, olha as coisas que estão acontecendo. Ai, Nossa Senhora de Fátima preveu, o santo tal preveu, o profeta não sei das quantas preveu. Mas ninguém fala as coisas boas. Sim, o Apocalipse trará uma energia de caos. Mas é necessário para que o bem vença, para que o bem cresça e para que uma maior quantidade de consciências se expanda. É para isso. E os cavaleiros do Apocalipse estão todos aí. Exatamente. Profecia boa é a que não se cumpre. Por quê? Profecia boa não é a que se cumpre. Se a espiritualidade, Deus, a providência mostra para algum médium, é para que esse médium avise, vá rezar, vá fazer preces, tente mudar a sua própria consciência dos que estão perto de você, para que essa profecia não chegue. Mas, infelizmente, os 4 cavaleiros do Apocalipse estão aí. E o que eu faço? Olha como a energia do medo e a energia das trevas ela é completamente diferente da luz. A energia das trevas e do medo diz, olha, existe o cavaleiro do Apocalipse da fome. Então guarde comida. Amontoe o máximo de comida possível. Guarde muito dinheiro. E Jesus diz, em uma parábola, sobre um homem rico que disse assim, vou construir um celeiro e guardar tudo o que eu vender nele. Porque aí eu terei mais e mais a cada dia. E Jesus diz que de repente uma voz diz, louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que você tem? E para onde vais? As trevas ensinam desse jeito. A luz diz, vença e impeça que o cavaleiro da fome avance. Como? Ajudando aqueles que precisam com alimento. Como fizemos aí em São Paulo. E continuamos fazendo aqui no Rio de Janeiro. Em menos proporção, mas continuamos fazendo. E exatamente, quanto mais repartimos, mais vencemos o cavaleiro da fome. Olha que interessante. Porque se você for pensar o lado oposto, né? Você vence o cavaleiro da fome guardando. Com a luz não é assim. Você vence o cavaleiro da fome, que está aí solto, repartindo. Jesus ensinou isso. Tinha uma multidão que já estava seguindo Jesus há mais de 3 dias. E um menino esperto, a Bíblia diz que ele era um menino, um jovem, levou a marmitinha dele, porque ele disse, eu vou ficar seguindo esse louco sem minha marmita. Inteligente ele. Mas um dos discípulos de Jesus, fofoqueiros, uma fofoca do bem, diz assim, ô Jesus, tem uma criança aqui que tem não sei quantos pães e peixe. Aí Jesus, traz aí para mim.
Eu fico imaginando esse jovem pensando assim, poxa, a única coisa que eu tinha, esse cara barbudo tá pedindo para ele. Aí os filmes mostram errado, tá? O que houve ali, o que aconteceu ali, Jesus ele já tinha estudado antes nas escolas iniciáticas. Ele sabia, ele viveu a adolescência dele com alquimistas. Ele sabia manipular a matéria. O que aconteceu ali foi um milagre mesmo. Jesus multiplicou aquela matéria com os conhecimentos alquímicos que ele tinha. A diferença do conhecimento é o seguinte, que as pessoas dizem que aquilo ali foi Deus que fez. Não quer dizer que não deixou de ser Deus que fez. Mas Jesus ensinou que todos nós poderemos fazer da mesma forma. Como ele disse, até coisas maiores do que eu fiz vocês podem fazer. Porque existem leis da natureza que nós precisamos acessar exatamente com a expansão da consciência. Mas precisamos de maturidade para isso. Se eu não sei lidar com o meu ego, como que a espiritualidade, até meu espírito, em mim mesmo, dentro de mim encarnado, como que a providência vai liberar em mim, vai ativar em mim uma consciência, né? Se eu tenho um ego que não é trabalhado. E aí vou lá e consigo fazer a mesma coisa que Jesus, andar sobre as águas. Se coloca aí no lugar de Jesus. Se você pudesse andar sobre as águas, o que você faria? O que o ego faria? Hã? Jesus disse, vocês poderão fazer coisas maiores do que eu fiz. Mas é preciso primeiro tratar o ego. É preciso primeiro tratar das coisas materiais, das limitações da matéria. Então estamos longe ainda, mas estamos mais perto do que antes. Então Jesus, quando ele vai lá e multiplica os pães, ele agradece a Deus, tá? Ele agradece a Deus. Meimei no livro vai falar, no livro Cura-te a ti mesmo, ela vai falar, ele vai falar, a caridade é o caminho. A gratidão é o caminho da caridade. A caridade é o caminho. A gratidão é o caminho da caridade. Aquele que não agradece, que não é grato, é porque não é caridoso. É impossível ser caridoso e não ter um coração grato. Entenderam? Uma coisa gera outra, uma coisa leva a outra. A caridade é o caminho e a gratidão é o caminho da caridade. Então, Jesus ele vai lá e ele faz que acontece o quê? O pão e os peixes são multiplicados. Fala que os cestos ficam cheios e ainda sobram 12 cestos. Como se tinha só 2 pães e 3 peixes. A luz, ela faz diferente, ela caminha diferente das trevas. Então, se as trevas e as energias da escuridão estão dizendo amontoe, o caminho da luz é o oposto. É reparta. Jesus sempre ensinou isso. Porque quanto mais eu reparto, mais eu venço o cavaleiro da fome, mais eu venço, mais comida eu tenho, e a fome não se aproxima de mim, porque eu consigo repartir, e chega, e eu reparto, e chega. Você entende? E é assim. Mas voltando sobre o Apocalipse,
Tem duas coisas no Apocalipse, no livro, o último livro sagrado, que diz assim, do capítulo 2, versículo 10, lá no finalzinho: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Em outras traduções é: aquele que perseverar até a morte vencerá, né? E o que é ser fiel? Ser fiel é ser fiel àquilo que você acredita. Ser fiel naquilo que você vive, naquilo que você prega. Ter fé naquilo que você carrega. As dúvidas, as ansiedades, as dificuldades, as aflições do caminho fazem parte do processo. Mas eu não posso. Uma coisa é eu ter dúvida, outra coisa é eu permanecer duvidando. Uma coisa é eu ser incrédulo. Tá? Uma coisa é não ter fé naquele momento. Uma coisa é viver na incredulidade. É diferente. E outra passagem que fala assim, que é lá no final, que diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, né? João, quando ele vai ver, ele vê que o mar no novo céu e na nova terra o mar não existe. Então nós precisamos ficar atentos às energias das águas. Mas mais interessante do que isso, eu observo que ele diz que e vi novos céus e nova terra. Então, apesar de tudo isso que aconteceu no Apocalipse, né? Quem já leu o Apocalipse vai entender o que eu estou falando. Apesar de tudo que João viu, cavaleiro, guerra, fome, peste, doença, diabo sendo solto, diabo sendo preso, e não sei o quê, morto, saindo do caixão e ressuscitando, e briga, e besta, e anticristo. No meio de tudo isso, no meio está tudo isso, mas no final está lá: vi novos céus e nova terra. E aí isso faz um link na minha mente do aquele que é fiel até a morte e ouviu o novo céus e a nova terra. Eu faço uma ponte e digo assim: João, sinto muito, mas eu não quero enxergar, não quero ver, sei que está acontecendo, não quero ficar pensando nisso, de guerra, fome, não quero ficar vibrando nessa energia. Estou passando pelo Apocalipse, vou trabalhar contra essa energia do caos e a favor da energia da luz, vou me esforçar para isso, mas deixa eu, na minha mente, fazer uma ponte. Ser fiel até a morte e novo céu e nova terra. Quer dizer, é o nosso futuro e a nossa realidade que o planeta Terra passará pela transição. Nós, como espíritos encarnados em planeta Terra, venceremos o caos, venceremos a maldade, venceremos as trevas e viveremos num planeta de transformação. É isso que tem que ficar na nossa mente. Que conseguiremos, João disse, vi um céu novo e uma terra nova. E é nisso que eu quero que vocês, e é nisso que eu penso, quando eu vejo, abro a minha porta, abro minha janela e vejo o caos no qual o mundo e o nosso querido planeta Terra se encontram. Ok? Espero que o Apocalipse, a partir de hoje, seja mais leve. Vamos falar mais sobre isso.
Vamos falar sobre o planeta Nibiru, que está aqui do nosso ladinho, quase que incorporando. Ele fica assim, ó, no planeta Terra. Cada entrada e saída dele é um movimento de... Ele é tipo um planeta-nave, né? Resgatando não, transportando espíritos que precisam, que estão vibrando segundo o Nibiru, né? E para onde os outros estão indo, né? Que muitos espíritos de luz estão desencarnando e planejando voltar para o planeta Terra para ajudar a impulsionar nessa transição. E eu quero finalizar lembrando do livro dos Pleiadianos. Os Pleiadianos escrevem esse livro falando que eles não existem nesse presente momento. Eles são o nosso futuro. E através da transmissão de conhecimento, eles psicografaram esse livro lá do nosso futuro, né? Então eles estão lá no nosso futuro, porque quanto mais evoluído, mais longe da roda de Sansara e mais livres do tempo, da prisão chamada tempo, nós ficamos. E então eles conseguem fazer esse acesso com a gente, e fez esse acesso com um médico que psicografou o livro dos Pleiadianos. E eles dizem o seguinte: nós precisamos que vocês acreditem. Vocês viverão uma transformação. Nós somos o futuro de vocês. Vocês vão evoluir, sim. Não tem outro caminho a não ser a luz. O planeta Terra irá trilhar para a luz. Ok? Não há desespero, não há para que se desesperar. Faltam 10 minutos para eu ser cortado aqui do Google. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, ao nosso querido Sananda Kumara, pedindo que ele proteja o planeta Terra e que continue as suas legiões de espíritos, de mestres ascensionados, que nos ajudem também a ascensionar, que nos ajudem nesse processo de evolução. Nossa Senhora cubra-nos com o seu manto, que a prece de Cáritas esteja escrita nos nossos corações, porque é uma prece importantíssima. Deus nosso Pai, que tens todo o poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o nosso progresso, a fim de subirmos até vós.
dai-nos a simplicidade, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa divina imagem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ter favoritos é ok, especialmente na música. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estou escutando. Sim. Vamos lá beber nossa água. Olha, eu já comecei a beber água antes de falar, desculpa aí. Bota a música. O meu tá aqui na minha mão. O meu está aqui na minha mão. Tá ouvindo a música? Oh, tô escutando agora. Joseph, Jonathan, Thalita, Vanessa, Bruna. Força! Pode, Joseph, pode. Vai lá. Pode tomar sim. Já era para ter tomado. Mas pode.